Bora, fiel, pós-jogo completo agora também com entrevista do Fabinho Soldado após a vitória do Corinthians. Tem o Vitinho falando, Gustavo Henrique e também tem o Carlos Simon analisando o pênalti. Será que foi? Será que não foi? Tudo nesse vídeo, feriadão perfeito pra nós corintianos aí. Vamos zoar o São Paulino. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, vamos em frente. É isso, vamos falar Corinthians e São Paulo 3-1. Eram 7 jogos sem o São Paulo ganhar do Corinthians. Mas acabou, fim do tabu. Lili Nascimento está com a gente já? Alô, Lili, tudo bem, querida? Boa noite pra você. Festa corintiana na Neoquímica Arena. 3-1 com as estrelas marcando, né, Lili? Exatamente, Edu. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. A gente tá aqui na zona mista, né? Alguns jogadores já passaram, a gente tá aguardando que daqui a pouco parece que o Fabinho Soldado vai falar também, mas foi uma vitória importante do Corinthians. O Corinthians que vinha de 2 derrotas consecutivas, né? Conseguiu vencer esse clássico, abriu o placar numa cobrança de pênalti do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, desde aquela cavadinha contra o Flamengo, não tinha mais batido pênalti e consegue converter, né? Abrir o placar num clássico tão importante. Um primeiro tempo em que o Corinthians teve mais chances, já na segunda etapa a história mudou. O São Paulo teve mais chances e acabou marcando com o TAP, acabou conseguindo o empate. As substituições aconteceram. O Memphis, que voltou aí das eliminatórias com a seleção holandesa, ele começou no banco de reservas, entrou aos 17 minutos do segundo tempo e fez um golaço, né? Deu uma caneta no Sabino, finalizou e ampliou o placar. Então o Corinthians já estava com 2-1. E aí mais um lance do Memphis, que ele finaliza, a bola bate na trave e no rebote Yuri Alberto aproveita e marca o terceiro para sacramentar a vitória em uma grande noite na Neoquímica Arena. Mais de 45 mil torcedores corintianos apoiando a todo momento. É claro que fizeram a festa, né? O Corinthians e o São Paulo, eles têm a mesma pontuação agora na tabela da competição. Inacreditavelmente, praticamente em todos os quesitos ali estão empatados também, mas o Corinthians ainda fica na posição acima, né, por questões de cartão mesmo, e aí, mas a mesma pontuação para as duas equipes, mas essa vitória importante. E aqui na zona mista, Vitinho e Gustavo Henrique passaram e falaram com a imprensa. Vamos ouvir. Gustavo, fala da importância desse jogo, né? O primeiro tempo, o Corinthians melhor. Na segunda etapa, o São Paulo entra com mais chances, acaba buscando o empate e o Corinthians consegue ampliar, né, para 3-1 e consegue uma vitória importante. Você falou tudo, né? A gente começou bem o jogo, fizemos um primeiro tempo muito, muito equilibrado. O adversário praticamente não deu um chute no gol. Conseguimos neutralizar a maior parte das jogadas, conseguimos fazer 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, acredito que eles mudaram um pouquinho o esquema tático deles e demorou um pouco para a gente entender. Eles cresceram bastante durante o jogo, mas com as substituições também, com a entrada de jogadores mais frescos, acho que ajudou. O Memphis conseguiu fazer um grande gol e depois o Yuri finalizar o resultado. O Yuri voltou a bater pênalti, né? Rolou um momento ali especial, ali, até pelas imagens a gente percebeu ele rezando, beijando a bola, tal. Desde aquela cavadinha ele não tinha mais batido pênalti. Entre vocês rolou alguma conversa de que ele voltaria a bater pênalti? Deu para perceber que todos os jogadores de linha foram lá comemorar junto com ele. Teve alguma coisa especial para esse retorno dele às batidas de pênalti? Não, cara, o Yuri é um cara já experiente, pouca idade, mas já é um cara que começou muito jovem, então com certeza já passou por momentos muito piores na carreira dele, e ele é um cara que a gente confia muito, a gente dá muita confiança para que ele esteja bem confiante, porque ele estando assim a gente sabe que ele é muito forte, ele incomoda muito os zagueiros adversários, a zaga adversária, mas não teve nada especial, a gente confia 100% nele. Vitinho, falar sobre a vitória importante nessa noite aqui, diante de um grande rival, né? O Corinthians na segunda etapa acabou cedendo o empate, conseguiu... O que vocês estão rindo? Vai fazer falta no cara aí. Desculpa, é porque eu tenho que abaixar por causa da câmera aqui. Então, falar sobre a importância de vencer esse clássico aqui, diante de mais de 45 mil torcedores. Super importante, ainda mais diante de 2 derrotas que nós tivemos nos últimos jogos. A gente precisava pontuar no campeonato. E nada melhor do que num clássico dentro de casa, com a nossa torcida nos apoiando, nos empurrando. Claro que no segundo tempo a gente acabou cedendo o gol ali e perdeu um pouquinho o rumo, mas
depois conseguimos nos organizar, nos acertar e ser incisivo, né? Alcançar 2 gols no final da partida. E o sentimento também é de dever cumprido, né? Em alguns momentos o jogo não vai ser um jogo tão bonito, tão organizado, mas a gente tem que achar soluções e hoje foi um dia que no segundo tempo a gente encontrou as soluções para vencer. Fala do teu lance, Vitinho. Uma bola na trave, um chute ao teu estilo, inesperado, né? Ninguém esperava, você pegou na veia, mandou na trave, quase um gol nesse retorno, mas depois também um golaço do Memphis Depay. Fala do lance pra gente. Acho que a gente espera ter a oportunidade de criar uma jogada para finalizar. E ali eu acabei que eu não fui pressionado pelo adversário e era a oportunidade perfeita ali, né? Dei o meu melhor para poder fazer o gol, a bola acabou batendo na trave, mas na sobra o Yuri acabou fazendo o gol. E o gol do Memphis também foi ali o nosso gás para a gente, né, vencer realmente o jogo, um belo gol onde mostrou toda a sua qualidade para que veio jogar no Corinthians. Então acho que está todo mundo de parabéns. Eu focar agora nesse... Que a gente está... Vamos lá? Então a gente está aqui na Zona Mista, Fabinho Soldado vai falar, aproveitar que a gente está ao vivo aqui no Sport Center. Fabinho, foi uma vitória importante, né? Mas você veio aqui para falar também sobre questão de bastidores, né? Acredito, os jogadores já falaram sobre a partida. O que você pode falar, inclusive em relação, se a gente pudesse citar do Memphis, né? O Memphis fez um gol muito bonito, então tava aquela polêmica dele voltar, não começar jogando. Foi opção também da comissão técnica dele não começar, ele entra no segundo tempo e dá a resposta. O Dorival já falou, né, sobre essa questão. O que a gente espera sempre, né, de um grande atleta, de um grande jogador como ele, é que possa decidir os jogos como ele decidiu hoje. Ele se cobra muito e a decisão do jogo foi sempre muito conversada aqui internamente com o Dorival, toda a parte da saúde, né, do Corinthians. Inclusive eu falei ali com o pessoal ali da rádio, de outros veículos, o quão importante está sendo esse trabalho do nosso departamento médico. Num final praticamente do ano, né, onde várias equipes têm muitos jogadores no departamento médico, o Corinthians consegue colocar todos os jogadores, ou a grande maioria, à disposição. Machuca muitos jogadores durante o ano, isso é bem verdade, mas eu tenho assim, números que comprovam que o Corinthians é uma equipe que mais recupera. A recuperação do Corinthians ela é muito rápida. Então, parabenizar esse departamento que tem colocado jogadores à disposição e a gente espera contar com o Memphis, com todos o nosso elenco 100% para que o Dorival faça aí a melhor escolha. Ô Fabinho, o que você pode atualizar sobre a situação do transfer do Corinthians? Sei que a pergunta não deveria ser para você, mas aproveitando essa oportunidade aí, o que você pode atualizar para a torcida? Eu não consigo te falar com muita clareza, porque como eu tenho falado, de verdade, isso é uma parte que o presidente está tratando disso e eu tenho ficado muito 100% ao futebol, àquilo que é resultado imediato, vamos dizer assim. Tanta coisa, né, para se pensar, para se fazer em relação ao que tem de 26, e o que a gente está muito focado é para que a gente consiga terminar esse ano de uma maneira mais digna. Os atletas têm se cobrado, eles sabem que poderíamos estar numa condição melhor, mas esses caras têm trabalhado pra caramba. O que a gente quer é que a gente tenha paz, tranquilidade para continuar esse trabalho e que todos que pensam no Corinthians, que deixam a gente trabalhar nesses 4 jogos com mais tranquilidade, como tem acontecido. Nosso presidente tem nos dado total apoio para que a gente consiga terminar esses 4 jogos do Campeonato Brasileiro, os compromissos da Copa do Brasil, para aí sim, depois a gente sentar e ver o que tem por vir. Fabinho. Tá aí então, Corinthians com os seus problemas institucionais, dos quais a gente fala tanto aqui, mas também celebrando hoje esse triunfo 3-1 sobre o São Paulo.
E pensando no Cruzeiro, né? Adversário na semifinal da Copa do Brasil, lá em dezembro. Quer dizer, o Corinthians, campeão paulista, pode comemorar também mais um título nesse ano tão conturbado. Para alegria do meu amigo Wilson, que veio lá da Bahia para brilhar em São Paulo. Um abração para você, companheiro. Grande fisioterapeuta. Números do jogo do majestoso 3-1 pro Corinthians. Vamos dar uma olhada. Posse de bola maior do São Paulo, 55%, finalizações, total vantagem alvinegra 13-6. No alvo 4-2, grandes chances 3-1 e ações na área rival 19-11. Elton, os números dão a dimensão da vantagem corintiana, mas o material da Lili trouxe bem o que foi o jogo, né? No começo do segundo tempo, São Paulo voltou com tudo, mas o Corinthians ali com o Breno Bidon, uma espécie de Garro, ocupando o espaço que seria do Garro, jogando bem ali no meio, e o Yuri e o Memphis sendo decisivos. A gente viu ali que o São Paulo teve mais posse de bola em relação ao Corinthians, sobretudo por conta do segundo tempo. O Corinthians passou a ter uma postura um pouco mais precavida com 1-0, né, Edu? Terminou vencendo a partida por 1-0, até saiu o gol do Tapia, né, que deixou o jogo um pouco mais aberto, aí o Corinthians passou a ter um pouco mais de atitude para fazer o segundo gol e conseguiu só com o Memphis ali próximo já dos 40 minutos. Foi um Corinthians que tentou controlar o jogo e a proposta era essa mesmo, controlar fechando espaços, porque a escalação colocada em campo pelo Dorival Júnior já mostrava isso, né? De novo com 3 zagueiros, o Anrileri fazendo a zaga pela esquerda, o Bidu tendo um pouco mais de liberdade, né, como o Alan, o Mateuzinho pelo lado direito também. O meio-campo mais pegador, é um time que tentava criar com o Carrilho, com o Martinez e com o Bidon, mas 3 caras de marcação que ajudam muito a marcar. E na frente o Guinegão com o Yuri Alberto. Era, de fato, né, um 5-3-2, muitas vezes viravam 3-5-2 por conta dos 2 alas subindo ao mesmo tempo, e o Corinthians tentava se equilibrar dessa forma. Conseguiu um gol de pênalti, né, com o Yuri Alberto. O São Paulo, que também tem essa formação com 3 zagueiros e que teve dificuldades, inclusive, né, no primeiro tempo para tentar fechar esses espaços. O Sabino teve muita dificuldade ali com o Mateuzinho, muitas vezes no 1 contra 1. O Yuri Alberto sai muito da área, né, um jogador de muita movimentação, isso atrapalha, também confunde a marcação. O Alan Franco ficou sem referência, porque como o Corinthians, o Guinegão entrou como um segundo atacante, mas não para ficar ali centralizado, né? Então o zagueiro por dentro ali, o líbero, ficou muito sem referência. O São Paulo no primeiro tempo demorou para se encontrar. No segundo tempo fez um gol de bola parada, é um time que costuma fazer gols dessa forma, 10 gols em cobranças de escanteio, né? E o Cedric achou muito bem dentro da área o Tapia para poder marcar o gol de empate. E aí a gente viu, Edu, o Dorival, por um momento do jogo, perder o meio-campo. E foi justamente quando o Martinez saiu. Foi ali na reta final do primeiro tempo, entrou o André Luiz, né, que acabou entrando ali na reta final. O Corinthians ficou sem saída de bola, ficou um time que não conseguia controlar o meio-campo, mas aí na reta final surgiu, primeiro, a individualidade do Memphis, né, que recebe ali na entrada da área, faz essa jogadaça, tira do Sabino e faz um golaço. E depois o Yuri Alberto, já na sequência, consegue fazer 3-1. Foi um Corinthians da eficiência. Teve melhores números em relação ao São Paulo no jogo. E em determinado momento da partida perdeu o controle, né, do jogo, mas foi um time que conseguiu se recuperar rapidamente, retomar esse controle e fazer 2 gols na reta final. Sem o Rodrigo Garro, essa dupla, né, Memphis e Yuri Alberto, continua sendo importante para o Corinthians somar pontos no Campeonato Brasileiro, apesar do Memphis ter entrado só no segundo tempo, né, vindo de uma data FIFA, acabou entrando no segundo tempo desse trio só. O Yuri Alberto começou como titular, já que o Garro estava suspenso. Foi importante, os dois foram importantes mais uma vez, num jogo grande, Edu. Estava faltando isso também, aconteceu contra o São Paulo, que vive essa instabilidade. Vamos ver se o São Paulo vai ter forças nessa reta final para brigar por uma vaga direta na Libertadores. É um time que está ainda na disputa. A gente sabe que o São Paulo está ali na 9ª posição, né? Tem 45 pontos, o Bahia perdeu, acabou indo para 53, são 8 pontos de diferença para o 7º, existe uma esperança ali do 8º e o 8º é o Bragantino com o mesmo número de pontos do São Paulo, mas tem um concorrente agora, que tem a Copa do Brasil, mas que, assim como o São Paulo, com o mesmo número de pontos, também pode sonhar com Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians.
Muito bem, daqui a pouco a gente analisa o pênalti. Foi ou não foi pênalti do Ferreirinha? Vamos dar uma olhada antes, olhada e ouvida no que disseram os treinadores de São Paulo e Corinthians, Dorival Júnior e Hernan Crespo. De um modo geral, eu acho que é um campeonato com muitos problemas que nós tivemos ao longo de toda a temporada. Não foi fácil, não foi simples. Passamos por muitos momentos, mas eu acho que como equipe nós amadurecemos bastante. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, tentando extrair e tirar o melhor, tentando fazer com que a nossa equipe se sinta confiante para um momento tão importante que venha viver, se Deus quiser, daqui a alguns dias. Teremos 2 jogos que serão fundamentais. Teremos mais 4 jogos, 4 pela finalização do Campeonato Brasileiro. É uma preparação sempre. Temos que intensificar tudo isso. Eu acho que a equipe vem evoluindo. Temos apenas 1 ano de formação com essa equipe, se observarmos lealmente aquilo que vem acontecendo. Por isso, para mim, é uma campanha muito justa do Corinthians. É uma campanha com muitas dificuldades, mas, acima de tudo, com muita dignidade de todos os jogadores que aí estão, do nosso grupo de trabalho e do nosso comando, que vem nos dando um respaldo muito grande para que nós pensemos apenas tecnicamente dentro de campo. E é isso que, graças a Deus, tem acontecido. Poderíamos estar numa posição melhor? Talvez poderíamos, ou pudéssemos, mas não foi fácil, não foi um ano simples, e as dificuldades que nós tivemos, elas precisam sim serem levadas em conta, porque foi um ano que exigiu muito de todos nós. Sí, o primeiro tempo foi equilibrado, talvez eles controlaram um pouco mais a bola, a gente não podia sair cómoda da situação do primeiro jogo, mas era para empate. Depois aconteceu o pênalti. No segundo tempo a gente mudou e começou a controlar. Chegou ao empate, controlava o jogo, porque aí nesse momento parecia que o São Paulo estava mais confortável no campo. E depois chegou a hierarquia. O atacante de Holanda, com hierarquia, caneta, gol. E acabou o jogo. Hierarquia, como dizem os irmãos do continente sul-americano, falando da potência, da força do Memphis Depay. Os 2 gols, é isso que veremos? Exatamente, os 2 últimos gols do Corinthians, para mostrar, como o Elton ele tinha dito durante o segundo tempo, o São Paulo, eu acho que analisando... Lógico que depois do resultado é muito fácil falar, mas teve essa questão da falta de concentração. A gente vai ver agora como o São Paulo pecou bastante nisso. Então, o Memphis, ele mudou o jogo depois que ele entrou. A gente tá vendo ele ali com a setinha preta, né? Essa bolinha preta. O Pablo Maia marcando ele. Então, tem essa estrutura, essa marcação mais individual. E aí, o erro, a falha do Pablo Maia, a gente vê a falta de concentração. Eu coloquei essa setinha pro lado, porque a gente viu o posicionamento corporal do Pablo Maia mais pra frente, mais frontal, que a gente chama. Ele perde o tempo da bola, então a gente vê que ele passa um pouquinho do tempo da bola, que era o tempo, se ele acertasse, para fazer o cabeceio correto para a lateral. Tirar a bola, afastar o perigo, não é o que acontece, ele cabeceia para frente no pé do Memphis, e aí a questão individual que o Dorival, que o Crespo já falaram muito bem, que é o Memphis, ele num contra um é muito importante. Outra questão de concentração, isso aí o Corinthians, nesse momento do jogo, o Corinthians já estava ganhando, já estava vencendo, mas não é porque o time está vencendo que você tem que deixar se desligar do jogo. A gente vê a cobrança de lateral do São Paulo, Luiz Gustavo recebendo essa bola. Ele estava marcado por 2 nas costas dele, mas atrás ele tinha mais espaço. Ele não percebe, ele não olha, ele não quebra o pescoço, que a gente chama, ele não olha para trás, ele não vê que ele tem tempo, um pouco mais de tranquilidade para dominar, acaba perdendo a bola, a jogada se desenvolve, e aí a questão individual também, um ponto importantíssimo, os 2 jogadores do São Paulo, Luiz Gustavo, que tinha falhado ali na cobrança de lateral que a gente viu, e o zagueiro Alan Franco. A gente vai ver a finalização do Vitinho, a gente chama de postura corporal.
Isso entrega normalmente quando o jogador está mais desligado da partida. A bola vai na trave, olha como que eles vão se posicionar. Ó, ele já esperando a bola cair no pé do Yuri, e aí, quando cai no pé dele, ele já faz a finalização. Então, a gente vê... o Franco desligado, né? Totalmente desligado, mais até do que o Luiz Gustavo. Espera o jogador receber a bola, espera dominar, finalizar e aí tenta orquestrar ali, organizar alguma reação. Mas é a questão que, com 1-1, ainda dava, a gente via amostras de um São Paulo que estava ligado na partida, mas aí depois do gol do Memphis se desligou por completo e aí aconteceu essa falha, principalmente nesse gol que deu pra ver a postura corporal. Não, é uma coisa impressionante, o São Paulo e o Corinthians empatados em pontos, vitórias, derrotas, número de gols marcados, tudo. Quer dizer, até gols tomados. Sim. Impressionante. No número de cartões que vem a vantagem do Corinthians, né? Exatamente. Paulo, agora... Carlos Simon, arbitragem é o nosso tema. Boa noite, Edu Elias, Elton Serra, a todos que nos acompanham. O Corinthians venceu o São Paulo por 3-1, mas teve um pênalti em que o árbitro não marcou no campo. Ferreirinha olha para o bidon e dá um tranco nas costas. Pênalti claríssimo para se marcar no campo. Daronco estava bem posicionado, viu toda a jogada e não marcou. O VAR interveio corretamente, ele foi no monitor e voltou apontando para a marca da Cal. Isso é pênalti. Valeu, meus amigos, um abraço. Valeu, Simon, obrigado. Pra mim também pênalti claro. Enfim, pra finalizar com o Simon analisando o pênalti, realmente foi pênalti. Na hora o Souza lá na Cazé TV, que eu tava acompanhando pela Cazé TV, Souza chorando lá, falando que não foi pênalti. Cara, na moral, o cara é muito clubista, teria que ser mais profissional, né? Tô curioso pra saber a opinião dele, se ele vai manter essa decisão amanhã ou hoje nos Donos da Bola. Então, porque ali às vezes o cara tá de cabeça quente, coisa que não pode acontecer porque ele é profissional. Mas esse aí, 3-1, eu tinha cravado que o Yuri Alberto ia fazer 2 gols pra tirar a zica, e falei que ia ser 2-1. Mas foi melhor ainda, 3-1, Memphis aí fez um golaço, dando uma caneta, e a mídia vem desmerecer, falando que o zagueiro do São Paulo falhou. Os caras não deram nenhum mérito pro Memphis na caneta que ele deu ali. Então é inacreditável, né, cara? O Memphis vai ser massacrado, o contrato inteiro que ele ficar aqui no Corinthians vai ser isso. Se ele fizer um gol, não vale o custo, porque ele ganha tantos milhões. Aí reclamava que o cara não fazia gol em clássico, já fez 2. Então vai ser sempre assim, né? O Corinthians nunca o Corinthians vence, né? Sempre o adversário que falha. É muito choro, mas não importa. Feriadão aí, cara, espetacular. Vitória 3-1 em cima do São Paulo. Os caras estavam se achando demais aí pra cima do Coringão. Tava com o Sox. E os outros jogos que a gente perdeu pros caras ou empatou. Vários jogos desses aí que a gente tava desfalcado também. Aí vale, né? Quando é Corinthians, vale. Quando é do outro lado, é desfalque, choradeira. Mas é isso aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.